Uma manada de iaques caminha pelo alto das montanhas cobertas de neve, seus pelos longos balançando com o vento gelado, os chifres apontando para o céu como coroas de gelo. O silêncio é cortado apenas pelo som grave de seus mugidos e pelo render da neve sob seus cascos. Agora, pense em algo curioso. Esses animais imponentes, que parecem ter saído de um conto antigo, não são criados apenas para resistirem ao frio extremo. Eles sustentam milhões de famílias, alimentam populações inteiras e, em muitos lugares, estão no centro de uma indústria gigantesca de carne, leite e couro. Mas como é possível que um animal que vive em condições tão severas, a milhares de metros de altitude, seja criado em larga escala para consumo humano? E mais, como agricultores conseguem lidar com milhões de iaques em um dos ambientes mais inóspitos do planeta? A resposta vai muito além de sobrevivência. É uma história de adaptação, cultura, resistência e também de indústria. E o mais impressionante, quando você descobrir os bastidores da criação dos iaques, vai entender que nada nesse processo acontece por acaso. O iaque, também chamado de boi das montanhas, é um animal símbolo do Tibete, da Mongólia e das regiões mais altas do Himalaia. Imagine temperaturas de menos 40 graus Celsius, onde quase nenhuma planta cresce, onde respirar já é um desafio, e onde a maioria dos animais domésticos não resistiria nem uma semana. Os iaques, porém, nasceram para esse cenário. Eles têm pulmões enormes, sangue rico em glóbulos vermelhos e uma pelagem que pode chegar a medir quase meio metro de comprimento, funcionando como um casaco natural contra o frio. São animais adaptados para viver em condições que fariam qualquer outro rebanho definhar. Os agricultores que criam esses animais sabem que cada iaque vale ouro. Não apenas pela carne, que é considerada mais magra e nutritiva do que a de gado comum, mas também pelo leite extremamente rico em gordura, perfeito para produzir queijos e manteiga em regiões onde quase nada mais pode ser obtido. Até o pelo do iaque é aproveitado, sendo usado para confeccionar roupas, tapetes e até cordas. Nada é desperdiçado. Mas como se cria milhões de animais assim em terras tão severas? A vida de um iaque começa geralmente em vastos pastos de altitude. Estamos falando de planícies montanhosas a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Esses animais pastam livremente, e os agricultores, em vez de confiná-los como acontece com o gado tradicional, usam um sistema de pastoreio que acompanha os ciclos das montanhas. No verão, quando a neve derrete e surgem manchas verdes entre as pedras, os iaques são levados para áreas mais altas. No inverno, descem para vales um pouco mais protegidos. Esse movimento constante, conhecido como transumância, é essencial para que milhões de animais possam se alimentar em um território onde os recursos são escassos. O papel dos agricultores é quase como o de guardiões. Eles não apenas conduzem os rebanhos, mas monitoram sua saúde, protegem contra predadores e até realizam cerimônias culturais para garantir sorte e abundância. Em muitos vilarejos tibetanos, um iaque é considerado um símbolo sagrado, e sua carne só é consumida em rituais especiais. Mas em escala industrial, principalmente na Mongólia e em partes da China, os rebanhos são tratados como uma força econômica. Grandes cooperativas reúnem milhares de agricultores e chegam a manter centenas de milhares de iaques sob coordenação coletiva. O abate desses animais é feito de maneira extremamente controlada. Primeiro porque a carne precisa ser processada em regiões onde o transporte é difícil e caro. Segundo porque, por viverem em altitudes elevadas, os iaques acumulam uma gordura diferente, mais sólida e com um sabor característico que precisa ser tratado com cuidado. Nas fábricas especializadas, a carne passa por cortes específicos e é embalada para consumo local e também para exportação. O mercado global de carne de iaque é pequeno, mas altamente valorizado, com consumidores que buscam algo exótico e saudável. E aqui entra um detalhe que quase ninguém sabe. Ao contrário do gado comum, os iaques produzem carne em menor volume, mas de maior qualidade. Isso significa que para manter o consumo interno e atender às exportações, é preciso criar milhões de animais, espalhados por imensos territórios montanhosos. Estima-se que só no Planalto tibetano existam mais de 14 milhões de iaques, sendo a maior concentração do planeta. Esses rebanhos são monitorados não apenas por pastores, mas também por sistemas modernos. Hoje em dia, drones e sensores GPS já ajudam a mapear os rebanhos, garantindo que nenhum grupo se perca e que as áreas de pastagem não sejam destruídas pelo uso excessivo. O leite de iaque é outra preciosidade. Rico em gordura, ele é usado para fazer o famoso chá com manteiga de iaque, bebida tradicional do Tibete, que sustenta os moradores locais no frio intenso. Nas indústrias, o leite é transformado em queijos com alto teor de energia, ideais para regiões frias.
E não para por aí, até o esterco seco do iaque é aproveitado como combustível, já que em muitas vilas das montanhas não há acesso a gás ou carvão. Cada parte do animal tem uma função. Mas se você pensa que a criação de iaques é apenas tradição, está enganado. Hoje, essa atividade movimenta bilhões de dólares. A carne é exportada para mercados de luxo, o leite é vendido como superalimento e a lã é usada em roupas de grife. Grandes companhias já estão investindo em programas de melhoramento genético para aumentar o peso médio dos animais, sem perder a resistência natural ao frio. Isso significa que, no futuro, os iaques podem se tornar ainda mais importantes no mercado global de alimentos e tecidos. Só que essa expansão tem um custo. Criar milhões de iaques exige equilibrar tradição e modernidade. Agricultores precisam lidar com os efeitos das mudanças climáticas, que alteram os ciclos de neve e reduzem os pastos naturais. Além disso, o crescimento da demanda ameaça a sustentabilidade do sistema. Afinal, se os rebanhos aumentarem demais, o risco de degradação das pastagens pode colocar em perigo todo o ecossistema montanhoso. Por isso, há um esforço internacional para regulamentar a criação desses animais, garantindo que o equilíbrio natural seja mantido. No fim das contas, o iaque é muito mais do que um simples animal de consumo. Ele é um pilar cultural, um motor econômico e um sobrevivente das condições mais brutais do planeta. Sua criação em milhões de unidades mostra a engenhosidade humana em transformar até os ambientes mais severos em fonte de sustento. E aqui está a pergunta que vai ficar ecoando na sua mente. Quando você ouvir falar de carne exótica, de produtos raros ou de tradições milenares, vai lembrar que por trás de cada pedaço de carne, de cada copo de leite, existe uma história que começou muito longe, nas alturas geladas das montanhas, onde homens e animais desafiam o impossível apenas para sobreviver. Esse foi só o início da jornada dos iaques. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro animal fascinante que sustenta populações inteiras de formas que você nunca imaginou.